e a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de redes, e de todo animal da terra convosco, desde todos que sairão da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pela água, no dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal, o concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por todas as gerações eternas. O meu arco terei posto na nuvem. Esse será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará um arco nas nuvens, e eu voarei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã e o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Amém. Vamos ver outro também, em Gênesis. Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 6 até o versículo 8. E farei multiplicar grandissimamente, e farei nações, e reis sairão, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua Glória a semente Deus. depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para tecer a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis. Graças a Deus. Então o pacto da graça foi feito entre Deus Pai e Deus Filho, foi revelado pela primeira vez em Adão. Amém, irmãos? Após a queda. O pacto da graça foi firmado em Adão após a queda. Por que foi após a queda? Não foi antes da queda o pacto da graça? Depois pergunta para o pastor Marcos, tá, pastor? Amém? Eu não vou responder isso aí não, isso é coisa de pastor, viu? Então vocês procuram por quê? Aí ele vai falar. Mas uma coisa foi, o pacto é para quê? Eu não vou perguntar, eu não vou responder por quê, tá, pastor? O senhor responde. Mas o pacto, jovem, é para quê? Olha, é para quê? Firmar uma aliança entre quantas pessoas? Hã? Fala, irmãos, nós estamos aqui para aprender. Eu também estou, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Que nem eu falei aquela palavra errada, eu já, antes de vocês me corrigirem, o Espírito Santo me corrigiu aqui. Entre duas pessoas, irmãos. Entre duas pessoas. Um pacto, eu estou falando, não é pacto da graça. O pacto é firmado, aliança entre duas pessoas. Depende de duas pessoas. Então, aí é para isso, é para firmar uma aliança. Então, antes da queda, o importante é que depois da queda, Deus, Ele firmou esse pacto. O pacto da graça prometida a Adão foi cumprido cabalmente por Cristo. O primeiro e o último nome do esquema são os de Adão e Cristo. 3 vezes, quantas vezes firmou esse pacto em Gênesis, no livro de Gênesis, irmãos? Quantas vezes Deus firmou o pacto de Gênesis, em Gênesis? 3 vezes no livro de Gênesis Deus se referiu ao pacto da graça. 3 vezes.
E qual foi essas 3 vezes? Foi em Adão e depois foi com quem? Noé. E depois? Depois Abraão. Abraão. Adão, Noé e Abraão. Então Deus firmou o pacto com Adão, foi com a mulher dele ou só foi com Adão? Deus firmou o pacto com Noé, foi só com Noé ou só foi com a mulher e os filhos? Deus firmou o pacto com Abraão, foi com a mulher de Abraão ou só foi com Abraão? Então, o importante é que 3 vezes no livro de Gênesis, Deus referiu-se ao pacto da graça, falhou com Adão, falhou com Noé e falhou com Abraão. Deus firmou o pacto com Adão, depois com Noé e depois com Abraão. As outras pessoas foram alcançadas pelo pacto que Deus fez com o homem Adão, o homem Noé, o homem Abraão. Amém, irmãos? Isso é uma profundidade. Depois vocês perguntam por que isso. O pastor vai responder. Eu vou deixar isso aí para vocês perguntarem. Então, isso aí, o pacto, irmãos, é uma aliança entre 2 pessoas. Para formar uma família precisa de 2 pessoas. Uma pessoa só não forma família. Ele se reproduz sobreviventes, mas não família, porque não tem alicerce. Mas quando é firmada uma aliança, quando Deus confirma, né, pastor? Quando traz diante do altar, do lado direito um pilar, do lado esquerdo outro pilar, e aqui está o centro, Cristo, Deus confirma, irmãos. Deus confirma, e sai a família abençoada para a glória do Senhor. Agora o 4º homem recebe a promessa na antiga aliança. Baseada no pacto da graça, foi chamado para tirar o povo de quem? Do Egito. O nome dele era quem? Em Êxodo capítulo 6, versículo 4 até o versículo 8. Vamos ler lá, por gentileza? Então, agora nós vamos para o 2º livro da Bíblia. Também estabeleci meu conselho com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conselho. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e eu tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei de suas servidões, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízo grande. E eu vos tomarei no meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei a terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e toda darei por herança. Eu, o Senhor, Então nós observamos aí que leu tudo, né, irmão? Tá certo. Então nós observamos aí que